Ah! É hoje! Hoje, muitas histórias. Vitor Faria, seja bem-vindo, Vitor. Seu primeiro dia, rapaz, diga-me. Está aí na tela, a apresentação de hoje é esta. Dora! Seja bem-vinda! Um beijo! Vitor Faria, seja bem-vindo, seu primeiro dia, Vitor! Diga-me! Então, Vitor, eu sou Marco Enzo, eu me apresento por aqui diariamente. Gisele Dexheimer, Laila Ferreira Costa. Sim! É hoje! Sacode a poeira que o couro vai comer. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós todos. Vamos embora. A minha caminha. E aí, Gisele, boa. Vamos, Dora, vamos todo mundo. Você aí que entrou, Vitor. Diga-me, Vitor. De onde você fala? Qual a sua cidade? Simbora hoje com esta história aí. Van McEwan. Boa noite, boa noite. Hoje vai dar até pra jogar o banco, meu. Vou dar pra jogar o banco lá embaixo. De tanta coisa que vai acontecer aqui. Vai dar. O bicho vai pegar hoje aqui, meu povo. Vamos transformar isso daqui numa sala de espetáculo assim, inacreditavelmente incrível. Galera, é isso aí, Gisele Dexheimer. Débora CS, seja bem-vinda. O couro vai comer. Campo dos Goitacazes! Viva Campos dos Goitacazes! Ô, Vitor Faria, acabei de estar fazendo... Eu dou aula quinta-feira à noite e eu estava online com várias pessoas de Campos dos Goitacazes. Um beijo a vocês aí, Campos dos Goitacazes! Rio de Janeiro, Manuel Jaquipá, diretamente da Espanha. Beijo, Manuel, um abraço, diretamente da Espanha, Manuel. O couro vai comer aqui hoje. Tô pensando até em colocar um cenário aqui pra gente fazer, colocar mesa, colocar de tudo aqui. Quem diria, hein? Então, vocês estão me escutando bem? O som tá alto, vou abaixar o som. Vou abaixar o som. Vocês estão me escutando bem aí, minha gente? Estão me escutando bem? Por favor, me respondam. Beleza pura.
Ian McEwan. Hoje, diretamente, temos aqui Gisele, Laila, Dora, Luciana, Clara, Manuel. Clara, por favor, se apresente, Clara. Luciana Hipólite. Um beijo a vocês. Um beijo, beijo, beijo. Hoje, para quem está acompanhando esta história, vai ver muitas coisas. Eu fiquei muito feliz na hora que eu li este capítulo de hoje, de tão assim envolvido que eu estou nesta matéria, e lembrei da Laila. Ô Lailinha! Lailinha, lembrei de você hoje. Pereira Gabi, seja bem-vinda, Pereira Gabi, diretamente aqui do Palácio. Um beijo a vocês. Bibi Pacheco, casa cheia, seja bem-vinda, Bibi Pacheco. Sejam muito bem-vindos todos e todas. Sejam todos. Ai, 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 ai. Curiosa, curiosa, curiosa. Aqui está o nosso livro incrivelmente fantástico, Amor Sem Fim. Hoje, minha gente, estamos completando capítulo 19 e 20. Capítulo 19 e 20. Ô Vitor, seja bem-vindo. Maria Joseli Ramos, seja bem-vinda. Capítulos 19 e 20. E estamos aí mais ou menos a uns 3, 4 dias do final. E vocês não perdem por esperar o que vai acontecer por aqui. Haha! Só coisa fina, só história boa. Vamos esperar mais alguns minutos e já vou apresentar a vocês estes 2 incríveis capítulos de hoje. Podem subir coração durante a apresentação, que vai ser incrivelmente fantástica. Incrivelmente fantástica. Tobias Gazola, seja bem-vindo, Tobias Gazola. Palmas aí, palmas, palmas, palmas. Espera aí que eu vou. Beijo, espera aí que eu vou arrumar o som. Espera aí. Ah, minha gente, meu povo, hoje vou ficar aqui até para trás, ó. O tripé não consegue me acompanhar na altura, mas vamos aqui sentado mesmo. Então, minha gente, vamos embora nesta história maravilhosa.
Gisele, Laila, Tobias, Dora, Manuel. Tem uma galera que passa, 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 e vai passando e volta. Um beijo a vocês. A partir de agora estou cancelando os comentários. Senta que vem história e da boa. E da boa. E da boa. Vou baixar o som mais ainda. E da boa. Olhe, ponha o cinto de segurança, sobe o coração, faça tudo o que vocês quiserem, porque é agora. É agora. É agora. Estou guardando um mistério para esta história, incrivelmente fantástica. Ontem nós terminamos o capítulo de ontem. Vocês mais ou menos vão se lembrar por estarem acompanhando as nossas histórias. E também começamos o capítulo de hoje. Joe, meu personagem. A Clarissa acha que eu estou louco. A minha esposa acha que eu estou louco, a Clarissa. A polícia acha que eu sou um idiota. Então, é com isso que eu fiquei na cabeça um tempo. A Clarissa achando que eu sou louco e a polícia acha que eu sou um idiota. Fui lá dar queixa na polícia e o Kibe, o investigador, deu risada da minha cara, das minhas queixas e falou que não podia fazer nada. E vocês bem sabem, ontem, no capítulo de ontem, Joe, apresentei a vocês o aniversário da Clarissa, a qual eu vou contar agora o que se passou durante este período pós a delegacia, e que no capítulo de ontem eu contei só que fui até lá e aniversariei junto com ela e o padrinho dela, que também é tio. Então fui. Eu, Joe, após a delegacia, fui para o aniversário da Clarissa, que era num restaurante muito no centro, no Sorro, em Londres, e fui para lá após a delegacia. Cheguei lá, os dois já estavam sentados no restaurante. Ele é bem grande e é cheio, fica muito cheio. Durante o almoço é muita gente e aquele falatório danado. Eu cheguei após, os dois já estavam lá sentados, um de frente para o outro. A Clarissa levantou para me cumprimentar. Cheguei com um presente que eu tinha levado a ela e uma flor. E aí ela levantou, me abraçou, e o padrinho dela, o senhor Hansen, só me estendeu a mão, cumprimentei e ele sentou novamente. E as mesas lá eram assim bem próximas, as pessoas falando. Vocês já estão acostumados aí em algum restaurante onde é um falatório danado, as pessoas falam bastante e a conversa tem que ser muito próxima na mesa, tem que ser muito próxima. E aí ficamos lá sentados algum tempo e falando, e eles conversavam, tem que ser bem próximo, para não escutar a mesa seguinte falando, a mesa de trás, a mesa da frente. E aí eles estavam falando, o senhor Hansen com um presente que ele tinha um pacote na mão e deu na minha frente, normal. A nossa relação minha e da Clarissa não vai assim tão bem quanto vocês já sabem. E o senhor Hansen deu o presente para ela, que era um quadrado assim. E aí ela foi abrindo, e aqueles presentes que é difícil de achar. Era uma caixa e que era cheio de algodão, e ela foi
ela ficou assim bastante curiosa ao saber, e aí tinha uma caixinha, e que dentro dessa caixinha tinha lá um presente que era um colar de ouro com um pingente também de ouro, bem bonito. Não era igual a esse de meu que é de prata, mas era igual ao de muitas pessoas que gostam de ouro. E aí estava, a Clarissa ficou assim ensandecida com o presente. Eu pensei, olhei e falei, legal o presente dele, mas... E aí ela falou, nossa, eu não precisava, deve ter custado um dinheiro. E aí no pingente tinha umas elevações assim, que se passasse a mão era alguma coisa. Não entendi muito o pingente, mas ela deve ter entendido. Era uma coisa assim interessante para ela. Ele já sabia mais ou menos o que ela gostava, talvez, porque ele acertou. Ela gosta de ouro e ela gostou bastante, agradeceu ele demais. E aí começamos a conversar. Eu guardei o meu presente, ainda não chegou a minha hora de dar o presente, guardei. E aí começamos a conversar. O senhor Hansen gosta de muito fazer a oratória da intelectualidade dele. Ele é também um professor, ele é professor de ciências, ele é um cientista estudado, catedrático, e começou a falar sobre antigas histórias de cientistas. E começamos na mesa e eu comecei a viajar um pouco. Ele falava. Eu gosto muito eu já sei muitas coisas que ele está falando, então comecei a prestar atenção. Na nossa mesa ao lado tinham 3 pessoas. Era uma menina de mais ou menos 15 anos e 2 caras, que parecia ser o pai dela e o avô. Era o pai e o avô. Ela tinha 15 anos, o pai geralmente deveria de ter 55, 60 anos, e o avô com seus 80 anos. Dava para ver mais ou menos essa leitura. E a menina também olhou para o lado de cá, mas como eles estavam lá, nós ficamos. E a nossa mesa falando alto, e eles mais assim comportados. O pai cutucava ela às vezes, quando ele olhava muito para a nossa mesa, o pai cutucava, e continuamos. E aí chegou a minha hora, eu falei, Clarissa, eu vou te dar o meu presente. E o meu presente estava embrulhado. E aí entreguei a ela, e ela começou a abrir o presente. Na hora que ela olhou, ela não acreditou que era um livro de poemas, que ela ama este autor, Keats, que é um livro de 1850, mais ou menos, deste famoso autor, um poeta, um dos introdutores da poesia, um dos caras que mais fez poesia, e ela ama este cara. Um livro assim dificílimo de se achar. Era usado, obviamente. Eu achei, assim, depois de muita procura, consegui achar este livro que ela amava. Ela só faltou sair pulando no meio do restaurante. E ficou assim, o olho dela brilhou, que ela ganhou este livro de Keats. Era para mais ou menos se comparar a um dos maiores autores de poesia da história mundial, Keats. E ela amava esse cara, lia tudo, sabia tudo dele, e ela não tinha este livro, nunca tinha lido, era muito difícil conseguir, e eu consegui. O senhor Hansen, o padrinho dela, bateu palmas, desacreditou do presente que eu dei a ela. E ela me abraçou assim, falou nos meus ouvidos, seu garoto mau, você é um garoto mau, não precisava de ter gasto um dinheiro para comprar um livro desse. E aí ela falou assim, no meu ouvido, falou assim, tudo bem, se você fez isso, você vai ter que me foder a tarde inteira hoje. Você vai ter que me comer a tarde inteira hoje. E aí fiquei na minha, falei, tudo bem. Voltamos a papear ali. Se uma mulher
quer deixar eu estremecido, ela falar nos meus ouvidos que quer que eu coma ela a tarde inteira, a noite inteira, qualquer hora que for. Eu fiquei assim, fiquei de pau duro na hora que ela falou no meu ouvido que era para eu comer a tarde inteira ela. Fiquei de pau duro já na mesa. E aí ela começou a falar sobre Keats e Waldorf, que começaram o padrinho dela e ela começaram a falar de Keats e de um concorrente dele, que é um dos maiores, Waldorf, que é um autor que escreve também poesias, e começaram a falar com um seguia o outro, e a concorrência dos dois, e a mesa do lado, na hora que eu dei o presente, a garota, o pai e o avô. Mais tarde eu vim saber que o rapaz, que eu achava que era o pai, chamava Todd, a garota, o Todd e o avô. Mais tarde eu vim saber que era a filha, o Todd era o pai e o outro rapaz era o avô. E aí a filha levantou da mesa para ir ao banheiro, passou à nossa frente assim, pediu licença, era muito cheio o restaurante, e ela foi até o banheiro e fiquei olhando ela ir até o banheiro. Ela foi, mais ou menos 15 anos ela tinha. E eu ali os dois gostavam muito de conversar, e eu uma hora saía da nossa conversa e ficava viajando na minha cabeça, nos meus sonhos, nas minhas histórias. E ficava lá, olhando o restaurante todo, ficava muito aquém do que eles estavam conversando, e o padrinho, o Sr. Hansen, continuava lá no seu poderio intelectual, falando de Keats, falando de Waldorf, e a Clarissa ama Keats. Ela sabe a biografia dele inteira, sabe tudo, sabe todas as formas possíveis e impossíveis. E aí eu comecei a conversar com eles comecei a conversar com a Clarissa, não entra muito no assunto de ciências, mas começamos a conversar, eu e o Hansen, sobre ciência, de muita coisa que estão escrevendo, e ele também é um conhecido, e ele sabe da minha história, da minha trajetória de escritor, sabe de tudo que eu estou fazendo, sabe que eu estou ainda agarrado como escritor, que meu livro não está pronto, que eu estou indeciso quanto a isso. Só não sabe do nosso casamento. Acho que ele não sabe que nós estamos mal, assim, no nosso casamento. Eu acredito que a Clarissa não tenha falado para ele, mais ou menos. E aí falamos do Instituto Rockefeller, falamos de várias coisas, começamos a lembrar sobre o suíço que descobriu que pesquisou sobre o DNA, Johann Mischer. Johann Mischer foi o cara que descobriu o DNA, e que o DNA fica nos cromossomos. E nós conversamos sobre isso por longo tempo, meia hora mais ou menos, até chegar ao nosso prato. E aí começamos a almoçar, tinha champanhe, brindamos o champanhe, aniversário da Clarissa, a mesa ao lado, a garota, o pai e o avô, sempre nos olhando, sempre olhando. O pai sempre cutucava a garota, falando: não olha tanto o que está acontecendo lá. Era muito próximo, e a garota estava querendo ouvir mais ou menos o que estava acontecendo. E o restaurante sempre muito cheio, muito lotado. A nossa conversa foi do Instituto Rockefeller, de todos os cientistas da atualidade, do século XIX, do século XX. Falamos de vários caras, falamos de Keats, que a Clarissa amava, de Waldorf, que também ela amava. Falamos de... A Clarissa estava batendo sobre que Waldorf foi um cara que copiou o Keats. Ela era uma mulher que amava, ela era professora, ela escrevia poesias, então ela amava Keats e defendia ele. E eles tiveram uma carreira assim muito... Keats e Waldorf eram concorrentes, e um copiava o outro,
e a Clarissa não aceitava, mas a conversa estava muito nesse sentido aí, muito próspera para quem gostava de poesia, de cultura, e até ciência tinha na história dos dois céticos, eu e o Hansen, que era uma pessoa bem legal, uma pessoa já mais velha do que eu até, do que a Clarissa, mas era uma pessoa assim esclarecida e que veio ali partilhar com a gente essa data da Clarissa, que é o aniversário dela, que é uma pessoa que muito querida, por sinal, ao seu padrinho, que veio e deu esse presente para ela, que era um colar de ouro e um pingente, e eu dei este livro que ela tanto queria, que ela tanto... Eu consegui, este livro era um achado, era uma coisa assim, para quem curte uma coisa muito, muito, eu realmente, tanto é que a gente tá, o nosso casamento tá vai não vai, ela veio no meu ouvido e falou para eu comer ela a tarde inteira hoje. Então você sabe o que é o presente dessa história. E eu sabia que ela estava me falando isso, obviamente, por causa do presente, o presente deve ter deixado ela mais molhada do que qualquer outra coisa. E na hora que ela falou, eu fiquei excitado claramente, porque uma mulher chegar num cara como eu e falar no meu ouvido que quer dar pra mim, que é pra eu comer ela a tarde inteira, eu fiquei retardado. Quase fui no banheiro ali fazer já começar o negócio. E aí eu olhei, durante os dois estavam falando, sempre eu fazia isso, os dois estavam falando sobre Keats e Waldorf, e eu começava a olhar o salão muito cheio do restaurante. De repente eu vi lá dois caras falando com um maître, dois caras, um alto e um outro mais baixo. E eu comecei e os caras olhando na nossa direção. E eu comecei a viajar, né? Aquelas coisas de escritor. Comecei a viajar em assim, mais ou menos, avisar a mesa do lado de que o mais próspero a fazer agora essa hora é que estavam entrando dois assaltantes no restaurante e que era para todo mundo pegar suas coisas, chaves de carro, celular, qualquer tipo de pertences e ir embora pela saída de emergência, que esses caras vão acabar com o restaurante. Eles querem fazer mal a todo mundo e vamos embora daqui, mas eu não podia fazer isso. Eu não podia fazer isso, nem a Clarissa, que já acha que eu tô louco, e o padrinho dela, o Hansen, também não ia fazer, então eu resolvi ficar na minha. Mas eu estava completamente assim, imaginativo quanto aqueles dois caras que estavam no pé do ouvido do gerente, do maître, que estava lá servindo, sentando as pessoas no restaurante. Eram dois caras. E de repente continuei ali na nossa conversa. Nós estávamos pedindo já a sobremesa. Já tínhamos pedido a sobremesa. Já tínhamos almoçado, tomado champanhe e estava ali nas nossas taças do champanhe. E de repente esses dois caras que estavam no balcão vieram mais próximos à nossa mesa e pararam bem em frente à mesa que estava ao lado da nossa. Então o meu pensamento estava muito mais do que correto, estava muito mais do que verdadeiro. E eu comecei a pensar mais ainda, e os dois estavam, eu olhava assim de lado de olho, eles estavam bem para os caras, um era bem alto e o outro era estatura média, mais baixo do que e os dois vestidos de preto. E aí eles estavam mais ou menos, vocês já viram quando pareciam que eles tinham participado eles tinham sido queimados, a cara deles toda, a cara dos dois eram queimadas, sabe, pessoas queimadas pelo fogo que ficam toda enrugada. Era tudo isso que eles estavam passando, para o olho esbugalhado e a pele toda enrugada. Só dava para ver neles o rosto, não dava para ver mão, mas já
comecei a imaginar que eles tinham caído em algum incêndio, tinham participado, tinham sido queimados. Mais tarde eu fui descobrir que isto era máscara. Eles estavam usando máscara que estavam protegendo o rosto dele. E aí o rapaz mais alto estava olhando, não olhava para minha cara, o rapaz mais alto nem o mais baixo. E o rapaz mais alto estava de frente para a mesa dos dois, e a nossa estava ao lado da mesa dos três ali. A nossa mesa eram três, e a mesa do nosso lado eram três. A menina, a neta, o pai e o avô. A nossa eram eu e o Hansen e a Clarissa. E estavam todo mundo sentado do mesmo lado. Só que os dois rapazes estavam em pé na ponta dessa mesa. E todo mundo, a mesa do lado dos dois, aqui a Clarissa e o Hansen, não nem perceberam. Eu e a mesa do lado do avô, do pai e da neta, da garota, só nós percebemos. E aí lá eles perceberam, de repente o cara mais alto abriu a jaqueta e tirou ali. Eu pensei, eles vão fazer uma telegrama legal, aqueles negócios, vão brincar com alguém que é aniversariante. Até pensei que era a Clarissa, era alguma coisa desse tipo, porque os caras estavam com uma pele toda enrugada, estava até engraçado aquilo lá. E ele abriu, tirou uma vara de condão assim. Eu falei, isso daí aquelas peças teatrais que acontecem em locais públicos, que os atores entram e começam a brincar com as pessoas. Até em restaurantes tem isso. Isso é muito normal. E aí ele tirou uma vara de condão e começou assim, a mesa estava lá, tudo normal. De repente, este mesmo cara que abriu a jaqueta tirou uma arma e ele tirou uma arma silenciosa, olhou para o pai, que depois eu fui saber que era Todd. Ele pegou, o Todd estava de camisa branca, e de repente veio a nossa sobremesa. O meu era sorvete de maçã, o deles de baunilha, um sorvete de maçã e 2 de baunilha. O garçom veio andando, e aí o rapaz que estava com a máscara, com a vara de condão, que era o alto, deu um tiro com a arma silenciosa no Todd, que pegou no ombro, explodiu sangue, pegou no ombro. O Todd ficou ali e bateu atrás dele tinha uma parede, e ele caiu na parede, explodiu sangue para tudo que é lado, inclusive na minha cara, na cara da Clarice e na cara do Hansen. Tava todo de sangue, não estava entendendo nada, estava pensando que era uma brincadeira aquilo que aquele cara estava fazendo. E aí o Todd caiu, tomou um tiro, caiu meio que ali na mesa, tomou um susto, caiu debruçado na mesa. Caiu debruçado na mesa. A menina de 15 anos tomou um susto, desmaiou, caiu, ficou ali caída assim. O Hansen, que estava do lado dela, ficou segurando ela, não entendeu muito bem o que estava acontecendo também. A nossa cara estava cheia de repente, o Todd estava caído lá assim, ó, na mesa, de dor. O rapaz que deu o tiro, tirou e apontou para a cabeça do Todd, ia dar um tiro na cabeça. Na hora que ele foi dar o tiro, um rapaz que estava ao lado da mesa de trás, que estava almoçando sozinho, deu um pulo no braço do cara, do cara que estava com a arma. Aí o tiro foi parar no teto do restaurante, arma silenciosa. Ninguém estava vendo a cena. Esse cara que pulou e os dois, o rapaz grande, que estavam mascarados, o rapaz grande e o menor, saíram correndo do restaurante, não sei como. O outro rapaz que fez ele mudar a sequência da arma, que o tiro foi pro teto, na hora que ele virou as costas, sabe quem era esse rapaz? Era o Perry, Lloyd Perry. Tinha cortado o cabelo, ele era cabeludo. Ele tinha cortado o cabelo, não estava dando para reconhecer ele. E ele tirou o rapaz ia matar o Todd.
e ele pegou e expulsou o tiro do cara, mudou a rota do tiro, bateu no teto e ele também foi embora, junto, não sei onde que ele foi embora, não percebi eles indo embora, era muita gente, ninguém percebeu o que estava acontecendo. Eu, a Clarissa e o Hansen, sim, e a mesa aqui, só nós 6 perceberam o que aconteceu no meio do restaurante e o garçom que estavam trazendo os sorvetes, ficou cheio de sangue no sorvete. A Clarissa olhou para minha cara assim, o rosto dela estava cheio de sangue do ombro do Todd. E o Todd tinha tomado os tiros lá no ombro. Tinha tomado, estava doendo muito. Ficou parado, o maître veio para a mesa, não parou, o restaurante não parou, continuou tudo igual. E aí ficou ali nós querendo entender o que estava acontecendo. E eu na minha cabeça já tinha tudo, já estava percebendo tudo o que foi, mas não falei para Clarissa nem para o Hansen que o Lloyd Perry foi ele que defendeu o tiro. Foi ele que defendeu o tiro. Na minha cabeça veio tudo. Aqueles 2 caras eram conhecidos do Perry e eles enganaram a mesa. Eles ficaram no maître do restaurante perguntando quem eram essas pessoas que estavam lá, que eram nós. Eles estavam com a mesma frequência de homem e de mulher. A mesa eram 3, eram uma mulher e 2 caras, a mesa do lado, a da garota, do Todd e do vô. A nossa era eu, 2 homens e uma mulher, eu e o Hansen de homem, Joe e Hansen, e a Clarissa de mulher. Era igual, a distribuição era igual. Eles erraram o tiro. E o Perry estava lá almoçando do lado. Quer dizer, era para eu ter morrido. Era para matar eu. Não era para matar o cara. Eles erraram. Eles erraram a mesa e erraram a vítima. Era para ter sido eu. Eles enganaram. O maître explicou onde é que era a mesa e eles erraram o cara que era para matar. E aí o que aconteceu? Nós fomos parar na delegacia. Todos nós fomos parar na delegacia. A nossa mesa, a mesa do lado, os garçons e os garçons e o maître fomos parar na delegacia, que era uma outra, não era aquela que eu tinha ido de manhã, no mesmo dia. Já era a segunda vez minha na delegacia. Nunca fui na delegacia tanto na minha vida como fui neste dia. Já era a segunda vez que eu estava indo na delegacia. E aí iríamos depor sobre tudo que aconteceu lá. Só quem não foi, que foi para o hospital por causa do tiro no ombro, era o Todd. Todd teve que ir parou a ambulância, chegou a ambulância, levaram ele para o hospital para ver o que tinha acontecido. Foi um tiro no ombro e depois ele iria depor em outra ocasião. E aí fomos para esta delegacia mais próxima ao restaurante. Fomos lá, chegamos até lá. O investigador que estava propício chamava Wallace. O investigador Wallace começou a chamar as pessoas que estavam sendo investigadas assim, sozinhas. Às vezes algumas entravam em duplo, os garçons entraram todos, os 2 que estavam juntos, entraram os 2, e depois foi o maître, o gerente, que deu lá a sua versão, e ficou nós 3, eu, a Clarissa e o Hansen. E aí eu estava totalmente pensativo sobre aquilo tudo que estava acontecendo. Que eu vi o Perry, não tinha falado para a Clarissa nem para o Hansen que existia essa história de Perry. A Clarissa só ela sabe, mais ninguém. E eu não resolvi falar porque ela vai achar que eu tô louco, porque ela já acha que eu sou louco, que eu tô vendo o cara a qualquer hora. E realmente ele estava lá com o cabelo cortado. Ele estava lá. Ele estava lá no ato do tiro. Esses caras estavam junto com ele. E aí eu vi a cena. Chegou, pediram, os caras todos indo embora. Os garçons foram investigados pelos caras e foram embora. Deram depoimento e foram embora. O gerente deu depoimento e foi embora.
E aí ficou nós três. E aí chamaram a Clarissa e o padrinho. Foram os dois juntos. Foram os dois juntos depois. Depois eu fiquei lá fora. Fiquei lá fora olhando, esperando. Passou assim meia hora, 20 minutos. Chegou os dois, me chamaram. Aí a Clarissa falou, eu vou embora. E eu falei, você vai levar o Hansen? Eu falei, vou levar. Te espero em casa. Tá bom, pode ir que depois eu vou. E aí eu despedi dela no ouvido, ela falou pra mim, olha, só fala o que você viu. Não fala aquela outra história. Não fala sobre o outro cara. Fala o que você viu. Ela estava querendo me dizer sobre o Perry. E aí eu entrei. Não entendi o que a Clarissa quis falar, mas tudo bem. Eu entrei na sala de investigação. O senhor Wallace, falou, senhor Joe Rose, pode sentar aqui, por favor. Aí sentei e eu falei assim, vocês estavam demorando. Este cara não era barrigudo, não tinha bigode, ele era rápido, era mais esperto. E aí eu falei, vocês querem saber a minha versão? Já conto logo. Não, espere, tô anotando algumas coisas aqui. E aí ele começou a me perguntar sobre a trajetória, tudo. Eu cortei o cara, falei, é o seguinte, é o seguinte, aquele cara, tinha um cara sentado que chama Perry, ele voou na mão, no braço do cara que ia dar o segundo tiro no Todd, que estava sentado na mesa, que tomou o tiro no ombro. E ele, quem era para estar morto, era eu. O cara que eles estavam procurando lá sou eu, Joe Rose. O Perry é aquele cara, ele que tramou isso tudo. Esses dois caras entraram lá, era uma gangue, ele e esses dois caras. Eles queriam me matar, só que eles enganaram. A mesa deles tinham 2 caras e uma garota. A nossa mesa tinham 2 caras e uma mulher. A identificação era a mesma, a disposição na mesa era igual. Estava sentado um homem do lado de lá, um homem e uma mulher do lado de cá. Eles estavam igual. A disposição era a mesma e a mesa era assim, a divisão da nossa mesa eram 2 palmos. Então eles enganaram a mesa, infelizmente, enganaram a mesa. E por isso, na hora que o rapaz mascarado foi matar o Todd, o Perry voou no braço dele que ele estava matando o cara errado. Então, a minha versão é esta. Não, mas o que o senhor está contando? O Wallace falou, o que o senhor está contando? Isso não tem nada a ver com a história. Tem sim, o senhor, é só o senhor ligar na delegacia que eu fui até hoje de manhã com o inspetor Yallow, acho que chama Yallow, acho que alguma coisa dessa forma. O senhor vai saber, um senhor meio barrigudo de bigode, o senhor vai saber, é na 75, alguma coisa, delegacia de polícia, o senhor pode saber o que vai acontecer. Falou, não, daqui a pouco eu entro sobre esse assunto do seu depoimento de manhã, mas vamos falar aqui agora. A sua discussão sobre lá na mesa, como estava? Ô, senhor Wallace, o senhor me desculpe, mas não tem nada a ver isso com o caso. As suas perguntas não correspondem ao caso. Eu estou falando ao senhor, eu sou Joe Rose. Eu era o cara que estava sendo procurado por essa turma que tentou matar o senhor Todd. Mas, infelizmente para ele, infelizmente para mim, ele tomou o tiro no meu lugar. É isto. Não, mas o senhor não está me entendendo. O senhor pode se acalmar, porque eu vou precisar do senhor aqui esta tarde toda. O senhor pode ficar aqui? Não, posso ficar aqui, mas não tem o porquê. Não, o senhor vai entender o porquê. Daqui a pouco eu vou lá ver o seu depoimento de manhã, o seu pedido na delegacia lá na outra, daqui a pouco. Mas aqui agora, eu quero saber do senhor sobre o seu assunto na mesa hoje, lá com eles, a senhora Clarissa e o senhor Hansen. O senhor estava discutindo algumas coisas de alguns poetas, tinham várias coisas, mas o que isso tem a ver com a história, senhor? Não, eu quero saber sobre esses poetas, um contradizia o outro,
Como que é isto? O que a senhora, sua esposa, acha do Senhor? O que ela acha? O que o padrinho da sua esposa acha do Senhor? O que o Senhor é perante a sociedade, é perante a sua esposa? Eu quero saber sobre isto. Mas vamos lá então. Eu sou casado há 25 anos. Mas não tem nada a ver com a história isso. Onde o senhor quer chegar? Fale para mim diretamente. Olha, senhor, é o seguinte, o senhor me responde ou o senhor pode se complicar. Porque nós tivemos aqui o depoimento da sua esposa. Eu já sei muita coisa que passa na sua vida. O rapaz aqui, o padrinho, foi um depoimento limpo. O senhor não está me respondendo as perguntas que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer ao senhor. O senhor foi ou não foi contra o discurso que eles estavam fazendo na mesa sobre poesia do poeta Keats e o senhor Randolph? Foi ou não foi? Tudo bem, eu fui contra. Tudo bem, o que isso tem a ver? Eu sei uma história do senhor Keats e eu sei do senhor Randolph. Os dois um competia com o outro. O que isso tem a ver com a minha participação? O que isso tem a ver? Tem a ver, tem muita coisa a ver, é outra parte da história. Tem a ver com as minhas anotações. E existia um escrivão ali que estava batendo tudo que nós estávamos falando. Ele ia batendo, o meu depoimento estava batendo tudo lá. E aí o Wallace falou para mim assim, espera um instante, eu vou pedir à delegacia 78 para me passar sobre o seu depoimento de manhã. Só um instante. E aí ele foi lá, o Wallace... Pelo menos era rápido, mas eu não estava entendendo aonde ele queria chegar sobre o depoimento da Clarissa. Só se a Clarissa depois contra mim, não é possível. O que está acontecendo? Eu não estava entendendo nada. Mas o pensamento era este, o rapaz desconfiado de mim, não sei o que era. E aí voltou lá o Wallace... Muito bem, senhor, já estou por dentro do seu depoimento da manhã. Lá o senhor foi querer falar que o senhor Lloyd Perry está querendo molestar o senhor. É uma situação diferente dessa aqui, na qual nós nos encontramos, mas é um longo caminho a se chegar até aqui, mas... O senhor fala abertamente que o senhor Perry está atrás do senhor, ele está molestando o senhor de alguma forma. Sim, claro, este ato de hoje é isto. Está claramente para mim que é isto. Eu era o alvo. Infelizmente acertaram outro rapaz. Eu era o alvo. Então, isso tudo, o depoimento do senhor de manhã é isto. O senhor está claramente certo, severo, de que o senhor Lloyd Perry está atrás do senhor. Ele tem aqui, está no seu depoimento, que é ele tem o complexo de Clarimbaud. É isso aí, exatamente. Ele tem o complexo de Clarimbaud, que é impossível ele ser contrariado, e ele parte para a violência. O complexo de Clarimbaud é isto, síndrome de Clarimbaud. É isto. Se ele for contrariado, ele vai partir à violência. Foi o que aconteceu hoje. Ele está sendo contrariado. Por isso eu fui na delegacia de manhã e deram risada na minha cara. Não foi muito... Foi isso que o inspetor de lá me passou. Deu risada de mim, não podia fazer nada. Entendi, senhor. Entendi. Isso tudo está sendo anotado. Isso tudo está sendo muito bem escrito perante... Então, eu vou pedir para o senhor ficar mais, vou pedir para o senhor ir até lá fora, tomar um café, tomar uma água, que eu vou ter agora esclarecimentos com a família lá, a neta, o avô, a neta, e o senhor Todd não vai poder vir porque ele está no hospital, está fazendo uma cirurgia, rompeu os ligamentos do ombro, mas eu vou ter o depoimento da filha dele e do pai dele. Tudo bem, posso ficar. E aí eu fiquei lá, entraram os dois, a garota e o avô. Entraram lá na sala do senhor Wallace, que era bem esclarecido e que tinha algumas circunstâncias a apresentar lá. E aí eles ficaram lá por algum tempo, por um longo tempo. Mais uma hora eu não estava aguentando mais.
E aí o Wallace me chamou depois e falou, olha, senhor, muito obrigado por ter ficado. O depoimento deles foi bem assim, foi bem claro. Mas só uma coisa que isto me estranha muito. O sorvete que o senhor tomou era de maçã ou era de baunilha? Isto é a minha dúvida. O sorvete que o senhor estava tomando, o senhor pediu, chegou, que os garçons vieram, eram de maçã, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Era de maçã ou era de baunilha? Que caiu sangue. Por favor, só esta é a minha dúvida. Era de maçã ou era de baunilha? Então, o meu era de maçã. O meu era de maçã. Era de maçã. Então, mas os dois falaram que era de baunilha. A Clarissa e o senhor padrinho dela. Eles falaram que os três eram de baunilha. Não, eles estão errados. O meu era de maçã e os dois eram de baunilha. Certo. E quem levantou no meio do almoço para ir até o banheiro? Levantou a filha do Sr. Todd. Ela me pediu licença. Ela levantou e foi até o banheiro. Ela levantou. Então, a Clarissa e o padrinho dela disse que ninguém levantou. Ninguém foi até o banheiro. Não, eles estão enganados. A moça levantou e me pediu licença. Pode escrever aí no depoimento, por favor. Tudo bem. O Sr. Wallace falou para mim, muito obrigado pelo seu depoimento. A polícia irá entrar em contato se for preciso novamente. Muito obrigado. E aí eu fui embora, falei, o que está havendo? O sorvete. Eles nem viram que as pessoas levantaram. A Clarissa e o padrinho dela não estava entendendo nada. E aí fui embora para casa, pensativo muito. Já estava de noite, já eram quase 10 horas da noite na hora que eu saí dessa delegacia. Foi o dia que eu fiquei, nunca vou ficar um tempo na delegacia. Desse dia todo, de manhã, à tarde e à noite. E aí voltei para casa, tinha um recado da Clarissa lá, que já devia estar dormindo, falou, eu te amo, agora me ama, eu te amo, amanhã nós conversamos. Clarissa, já estava no quarto dela lá, que ela dorme separado, e foi dormir. E aí eu fiquei pensando na minha vida, aonde está indo, aonde está se tornando. O que está se tornando, o que se passou hoje. E aí comecei a lembrar de um monte de coisas, fiquei lá no meu quarto sozinho, fui para o meu escritório, fiquei lá pensando um monte de coisas, que está tudo se passando, pensando na minha época, na minha adolescência, que eu fumava maconha, fumava haxixe, fumava skunk, não estava nem aí. E aí comecei a lembrar dos colegas, do cara que me vendia haxixe, e que era o Johnny. Muita coisa estava se passando na cabeça, muita coisa estava me passando. Fui atrás da minha agenda, tinha uma agenda de papel, aquelas que você guarda. As pessoas mais velhas, como eu, guardam essas agendas Fui lá, tinha lá o telefone do Johnny. Falei, vou ligar para ele, vou precisar desse cara. Liguei para ele, e ele vendia haxixe, maconha. Liguei para ele, foda-se, esses caras... Traficante atende de madrugada numa boa, eram 2 horas da manhã. Liguei pra ele, ele atendeu, falei, Johnny! Ele reconheceu de cara, falou, Joe, que é isso? Quanto tempo? Falei, não, eu falei pra ele, tô precisando de você. Aí ele falou, não, tô com um produto bom aqui de haxixe que veio da Holanda, você não vai entender o que tá acontecendo. Não tô precisando deste negócio. Eu quero outra coisa. O que é? Eu quero comprar uma arma. Estou precisando de um revólver, Johnny. Eu preciso de um revólver. Até amanhã. Aguenta! Que eu falei hoje. Gisele, Laila, Dora, Irene, Manuel, Eliane Castro, beijo!
Aguarde amanhã, minha gente. Yeah! Que eu falei. Olha lá, deram, sabe quantos minutos deram? Já estamos no finalzinho. Deu 46 minutos de apresentação. Já estamos a 4 minutos. Se quiserem falar, fale logo, porque daqui a pouco o Instagram me desliga. Beijo, Eliane Castro, beijo a você. Ô Laila, ficou com medo dos caras que parecia que estavam todo queimado. Parecia. Eu acho que o Joe está corretíssimo quanto ao Lloyd Perry. O Lloyd Perry faz parte da morte do Logan. Eu tenho certeza absoluta. Já tenho certeza. Ô Eliane, vai lá no ao vivo, é só entrar. Daqui a pouco no perfil vai estar lá, você assiste numa boa. Vamos falar do capítulo de hoje. Olha lá! Olha lá, Laila! Os caras estavam todo. Eu falei, pensei, a Laila vai ficar com medo dos caras. Na hora que deu tiro, saiu sangue. Pingou nos caras. E a máscara de queimado, de cara queimado, o olho esbugalhado. Este capítulo de hoje mudou a história. Como ele chama, o Joe Rose amanhã vai aprontar alguma coisa. Ué, alguma coisa tem aí. Ué, Laila, ela acha que o Joe é louco, o Joe está louco e que ele vai dar um depoimento completamente maluco. É por isto, Laila, que ela falou pra ele, não foi contra ele. Ela deu o depoimento antes. Elas não viram. Ela não viu a garota passar atrás dele. Ela não viu várias coisas. Ele viu, a outra não viu, ela não viu. 2 contra 1, quem o investigador vai acreditar? Nos dois, não vai acreditar em um. Amanhã é 22 horas, Eliane, é sempre às 22 horas. Só de quinta-feira que eu entro um pouco mais tarde. Ô Dora, você já sabe que horas é amanhã? 22 horas. Só de quinta-feira que eu atraso. Vocês já sabem. 22 horas cravado todos os dias. Todos os dias. Só de quinta-feira que eu atraso 10h30 a 11 horas. Hoje eu entrei às 11. Todos os dias é cravado. Todos os dias é cravado às 22 horas. Só de quinta-feira. Ou é às 22, ou é 22h30, ou é 11. Só quinta-feira. O resto é 22 horas. Ah, Irene, um beijo a vocês. O horário de verão acaba sábado, não sei. Um beijo a vocês, até amanhã, nessa história que não para, de coisas novas. Até amanhã.
Um beijo a vocês. Um beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Tchau.